Diretora da Agência Nacional do Petróleo diz que só espião paranormal chegaria aos dados sobre as reservas brasileiras. Congresso faz sessão para analisar vetos presidenciais. Plenário do Senado aprova MP que cria programa Minha Casa Melhor e limite de mandato para dirigentes de federações esportivas. Medida provisória do programa Mais Médicos causa polêmica em audiência pública. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. O plenário aprovou a medida provisória que cria o programa Minha Casa Melhor. A MP também estabelece regras para a gestão das federações esportivas. O texto original da MP criou o programa Minha Casa Melhor, que concede crédito de até R$5.000 para que famílias participantes do Minha Casa Minha Vida comprem imóveis e eletrodomésticos com juros mais baixos e pagamento em até 48 meses. A medida também liberou crédito de R$8 bilhões para a Caixa Econômica Federal financiar essas compras. Garante as condições aqui de podermos ter uma linha de financiamento com taxas de juros baixas, que garante as condições de acesso a esses bens de consumo duráveis para essa fatia da população que normalmente era excluída. Uma emenda incluída na medida provisória mobilizou atletas, que ocuparam boa parte da tribuna de honra do plenário. A proposta limita os mandatos dos dirigentes de federações esportivas a 4 anos, com apenas uma reeleição. A emenda aprovada também prevê mais transparência na administração das federações, para que elas possam receber recursos públicos. Assegura, entre outras medidas, a existência e autonomia de conselhos fiscais, controle social interno, fiscalização e transparência de movimentações financeiras. Eu acho que esse fato de oxigenação de 8 em 8 anos, ou de 10 em 10 anos no máximo, aí com 2 mandatos, é fundamental, e principalmente a transparência. Eu vejo que hoje, até mesmo para os atletas que querem estar próximo como eu, é difícil de saber se tem uma má-fé, se está sendo conduzido bem ou mal na questão financeira. E a realidade agora proposta na lei é justamente o contrário. A medida provisória também modifica a lei que criou o Vale Cultura. O novo texto deixa claro que podem aderir ao programa empresas sujeitas a várias formas de tributação, e não somente as tributadas com base no lucro real. O senador Vital do Rego é o novo corregedor do Senado. Ele foi eleito nesta terça-feira e deve ficar no cargo até o fim de 2014, quando termina a atual legislatura. Vital já esteve à frente da corregedoria em 2011 e 2012. O Congresso realizou sessão para votar vetos presidenciais a 7 projetos aprovados pelo Legislativo. O resultado só será conhecido na manhã desta quarta-feira. 4 projetos foram vetados por inteiro. O mais polêmico é o que acaba com a multa de 10% sobre o FGTS nas demissões sem justa causa. Segundo o Palácio do Planalto, o dinheiro é usado em programas sociais e de infraestrutura. Se o veto for derrubado, o governo deixa de arrecadar R$3 bilhões por ano. O governo retém uma parte do dinheiro dessa multa para cobrir a sua gastança, né? Então não faz o menor sentido, é apenas um adicional a uma carga tributária já pesada, que faz do Brasil um dos campeões mundiais de carga tributária e que não tem mais nenhuma razão jurídica de ser. O Congresso analisa ainda os vetos totais a outros 3 projetos. O PLS 392 inclui servidores do IBGE entre o pessoal que desenvolve atividade exclusiva de Estado. O PLS 244 cria a função de perito oficial dos papiloscopistas e o PLC 83 anistia trabalhadores dos Correios punidos por participação em greves. Os parlamentares decidem ainda sobre 3 vetos parciais. A medida provisória 610 amplia o valor pago a agricultores que aderiram ao benefício Garantia Safra. A presidente da República vetou 85 pontos incluídos pelo Congresso. Segundo o governo, a matéria cria despesas sem definir de onde vai sair o dinheiro. Também receberam vetos o PLC 39, que prevê punição para empresas envolvidas em corrupção, e o PLC 98, que cria o Estatuto da Juventude. Foi vetado a questão do passe livre, como foi aprovado pelo Congresso Nacional. Nós estabelecemos o passe livre
amplo e geral, e a veto da presidente limita o que foi aqui aprovado. Para rejeitar um veto, é preciso o aval de 41 senadores e 257 deputados. A votação é secreta e em cédulas de papel. A apuração será feita pela Secretaria de Informática do Senado, o Prodazem, e o resultado deve ser divulgado na manhã desta quarta-feira. Foi um entendimento abraçado pelos líderes da base do governo de que deveremos manter os vetos. Do outro lado, o governo se comprometeu e cumpriu de enviar textos com aquilo que foi acordado, ou seja, na área do FGTS, por exemplo, a criação de um fundo voltado para o programa de habitação Minha Casa Minha Vida, onde o trabalhador, ao final da sua condição da ativa, ou seja, quando se aposenta, ele pode sacar, desde que não seja um beneficiário desse programa. Os governadores de Goiás, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo e a governadora do Rio Grande do Norte vieram ao Senado pedir o apoio dos parlamentares contra o fim dos incentivos fiscais dados pelos estados. Os governadores querem que o Supremo Tribunal Federal adie a publicação de uma norma que proíbe os incentivos até que o Congresso vote o projeto que reduz as alíquotas do ICMS. É importante que agora a gente tenha um tempo para poder retomar o debate, construir uma proposta que seja harmoniosa com todos os estados do Brasil. Por isso que a nossa preocupação, para que o Supremo não tome uma decisão enquanto a gente não chegue a um entendimento político entre governadores e Senado da República e Governo Federal. Estamos propondo alguma coisa concreta, como um projeto de lei que possa ser consensual, em que os que têm maior PIB dariam menores incentivos, os que têm menor PIB dariam maiores incentivos, com a finalidade de industrializar também dos seus estados, gerar empregos e distribuir renda. Foi instalada hoje, em cerimônia na presidência do Senado, uma nova comissão permanente da Casa. A Comissão Senado do Futuro será formada por 11 parlamentares. O objetivo é promover debates sobre grandes temas brasileiros. Formulações de para onde o Brasil deve seguir, em cada uma das áreas. Na área da tecnologia, telespacial, nanotecnologia, nas áreas da ciência pura, como é que o Brasil se transforma num grande conhecedor das ciências de ponta, como o cérebro, por exemplo, como astronomia. Do ponto de vista social, como é que o Brasil pode realmente quebrar essa maldade da concentração da renda. O objetivo é sobrepor esses temas à rotina legislativa desta Casa e fazer com que o Senado vá para a vanguarda da elaboração legislativa, estabelecendo marcos legais que permitam ao Brasil alçar efetivamente ao desenvolvimento. O presidente do Senado disse que a nova comissão vai aprimorar a atuação do parlamento. Durante a cerimônia, ele comentou o projeto da mini-reforma eleitoral aprovado pelo plenário na noite de segunda-feira e defendeu novas mudanças na legislação. Claro que não é a reforma política que o país precisa e que a sociedade nos exige. Para que façamos a reforma política, talvez seja fundamental, antes de qualquer coisa, sobretudo com relação ao modelo, ao financiamento, que tantos problemas tem criado no nosso país, que nós façamos, defendi, queria repetir, uma consulta popular. Renan Calheiros disse que vai conversar com o presidente da Câmara para cobrar a votação pelos deputados de matérias já aprovadas pelo Senado. O Senado tem demonstrado eficiência e avançado na apreciação da pauta, inclusive das matérias que chegam aqui da Câmara dos Deputados, quase 30 matérias importantes, fundamentais, elas estão tramitando na Câmara dos Deputados sem perspectivas de que nós tenhamos sequer um calendário para que essas matérias sejam apreciadas. A diretora da Agência Nacional de Petróleo garantiu que as informações sobre as reservas brasileiras estão a salvo de qualquer tentativa de espionagem e que o leilão do Campo de Libra
pode ser realizado sem problemas. Ela participou de audiência nesta terça-feira com as comissões de Relações Exteriores, de Assuntos Econômicos e com a CPI da espionagem. A diretora-geral da ANP garante: o banco de dados de exploração e produção de petróleo, onde estão as informações sobre as reservas brasileiras, não tem conexão com a internet. Mantido pela agência, está em uma sala-cofre com proteção contra balas, incêndio e inundações. Por isso, segundo a diretora, não foi alvo de espionagem de outros países. Em termos de espionagem, para roubar essas informações eu preciso de um espião paranormal. O banco tem tamanho equivalente ao de 20 bilhões de fotografias digitais em alta resolução e 3 tipos de dados: públicos, não exclusivos e confidenciais. Os públicos são fornecidos a universidades ou vendidos às empresas interessadas em participar de leilões. 18 empresas compraram as informações da ANP sobre o Campo de Libra, o maior do Brasil. A reserva, de onde poderão ser extraídos 15 bilhões de barris de petróleo, será leiloada em 21 de outubro. Senadores quiseram saber da diretora-geral da agência se espiões americanos tiveram acesso ilegal aos dados, principalmente aos confidenciais, o que comprometeria o leilão. Vossa Senhoria dá fé pública de que este leilão será feito sem que tenha havido qualquer violação às informações estratégicas que possibilite um leilão limpo, com igualdade de oportunidade a todos aqueles que desejam participar dessa competição. Os dados estão absolutamente disponíveis com igualdade de oportunidades a todas as empresas. E eu não tenho dúvida nenhuma da igualdade de oportunidades a todos os participantes. Essa dúvida nós não temos. Mas alguns senadores criticaram o fato de empresas americanas fornecerem um programa de computador que administra o banco de dados. Randolph Rodrigues quer cancelar o leilão. Nós vamos fazer tudo para adiar esse leilão. Nós vamos interpor mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, vamos entrar com projeto de decreto legislativo, vamos entrar com ação popular. Se for necessário, vamos até o Papa Francisco para tentar impedir que esse leilão aconteça. Outros defendem que somente a Petrobras explore os recursos do pré-sal, que pelo sistema de partilha podem render 900 bilhões de reais nos próximos 30 anos, segundo a ANP. Nenhum país soberano independente leiloa petróleo já descoberto. O presidente Wilson dos Estados Unidos dizia: a nação que possui petróleo em seu subsolo e o entrega a outro país para explorar, não zela pelo seu futuro. O líder do PT diz que o banco de dados da ANP é seguro. As regras para as empresas são claras e assim não há motivos para cancelar o leilão. Se o interesse é exatamente de que haja total e o máximo de informações, não é, públicas, até porque são informações públicas para o leilão, qual é o sentido que há do cancelamento? Nesta quarta-feira será ouvida a presidente da Petrobras, Graça Foster. Veja a seguir: comissão aprova mais recursos para a pesquisa de doenças negligenciadas e a audiência reforça a polêmica sobre o programa Mais Médicos.